Efésios capítulo 5, versículos 8 a 16. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Podem sentar, irmãos. De uns tempos para cá, o clima anda meio esquisito, né? Dizem que é por conta do tal do aquecimento global, né? As estações não são mais muito definidas. Vejam vocês que nós estamos já em pleno inverno e tivemos que ligar hoje o ar-condicionado, está fazendo um calor daqueles, né? E às vezes acontece, sem mais nem menos, arma aquele temporal, cai aquela chuvarada, fora de época, né? Às vezes uma noite de tempestade, muita chuva durante a noite, surpreende a gente. De repente, quando amanhece, está aquele solzão bonito. E é disso que está falando aqui o versículo 14, é o convite, versículo 14, e todo esse texto aqui que nós acabamos de ler, principalmente o versículo 14, é um convite para deixar para trás as trevas, convite para deixar para trás a escuridão do pecado, e para você acordar para um dia radiante. Esse texto da palavra de Deus é esse. Ou seja, para você deixar para trás as trevas do pecado e para você agora ter uma conduta realmente de verdadeiro discípulo de Cristo. E olha, esse convite é para vocês crentes, é para nós crentes em Cristo. Quando Paulo escreveu essa epístola, a quem que ele estava se dirigindo? Hein? A crentes, às igrejas, particularmente a igreja de Éfeso. Então, é possível que realmente um crente esteja se acomodando à conduta do mundo, à conduta mundana, até mesmo aos seus valores. E aí esteja como que dormindo entre os mortos. Vamos ver um pouquinho o que significa essa história de dormir entre os mortos. O versículo 14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A ideia aqui é de uma pessoa que está parecendo que está morto. Por quê? Porque ele resolveu tirar uma soneca no meio de um monte de defunto. Eita, que coisa esquisita, né? Mas alguém aqui já fez? Não, lógico que não, né? Mas a ideia é essa. Alguém que está dormindo no meio dos mortos. Se alguém dormir no meio dos mortos, o que vai ficar aparecendo? Que está morto também.
Eu não sei quem já viu aqui o filme, se não me engano, é Círculo de Fogo. Fala de um soldado russo na Segunda Guerra, era franco atirador. E ele escapou de ser morto pelos alemães porque ele se escondeu no meio de uma pilha de mortos. Se escondeu no meio de uma pilha de mortos, ficou lá quieto, de olho fechado. Então os soldados alemães olharam e pensaram o quê? Era mais um morto no meio daqueles mortos. É a ideia aqui desse texto. Levanta-te dentre os... Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A Bíblia fala que quem ainda não deixou o pecado, quem ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, do ponto de vista espiritual, já está morto. Veja aí, voltando um pouquinho, capítulo 2, versículo 1 dessa epístola. Diz que Cristo fez o que por nós? E vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. Quem ainda não se arrependeu dos seus pecados, quem ainda vive no pecado, diante de Deus está morto. Então, qual é a ideia aqui? Que se a pessoa é crente em Cristo, mas está acomodado ao pecado, está parecendo quem ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. É como se fosse alguém que estivesse dormindo no meio dos mortos. Está parecendo um morto. Às vezes, infelizmente, acontece de um crente ouvir isso aí, quando descobrem, né? Ele não se declara como crente, não dá um bom testemunho de Cristo. Aí na escola ou no trabalho, quando descobrem que ele é crente, né? Aí diz assim: é mesmo? Você é crente mesmo? Você nem parece crente. O que é isso? A pessoa está dormindo entre os mortos, está parecendo um morto, está parecendo uma pessoa. A sua conduta é a conduta de quem ainda não se arrependeu de seus pecados, é a conduta de quem ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. É disso aqui que a palavra de Deus está falando. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Despertar para Jesus, meus queridos, implica nisso. O crente que está meio adormecido, que está acomodado aos valores desse mundo, que está acomodado a uma conduta que não é agradável a Deus, ele precisa despertar para Jesus. E despertar para Jesus implica nisso. Abandonar essa conduta pecaminosa. Deixar de lado, seja qual for o pecado, que deixa ele parecido com um morto. Mas ele não é morto. Ele já pertence a Cristo, ele precisa parar com essa incoerência. Ele precisa deixar de lado essa esquizofrenia espiritual, né? Apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, nós lemos esse texto, nós examinamos um pouquinho esse texto domingo passado, por ocasião dos batismos. Apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, que de modo nenhum nós podemos ter uma conduta pecaminosa, porque nós já morremos com Cristo para o pecado, e com Ele nós ressuscitamos para uma nova vida de obediência a Deus. Uma vida de pecado, portanto, não faz parte da nossa nova natureza. É um absurdo, né? O crente que quer permanecer lá no pecado. Daí porque a palavra de Deus aqui faz esse apelo, esse convite, né? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. O convite é para deixar de lado esse tipo de conduta. O convite é para deixar de lado esses valores.
essas atitudes pecaminosas, né? Vejam quais são essas atitudes, essas condutas típicas de quem ainda está morto nos seus pecados. Volte um pouquinho aí, versículos 3 a 5, vamos ler. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus quer de nós uma santidade, uma pureza nas nossas ações e no nosso falar também. Versículo 3 fala numa pureza nas nossas atitudes, nas nossas ações. Diz aqui que nós não devemos nem ficar falando dessas coisas, quanto mais praticar, né? Prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós. É o tipo de coisa que a gente não fica nem descendo aos detalhes, falando, comentando, fazendo piadas, né? Quanto mais, então, praticar essas coisas? Claro que não. Pureza no agir. E vejam no versículo 4, pureza no falar, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes o quê? Ações de graças. Nós não devemos nos acomodar ao pecado, seja pecado de ações, pecado de atitudes, pecado de pensamentos, nem tampouco pecados de coisas que a gente fala. Jesus falou que toda palavra ociosa nós daremos contas a Deus. Então, meus queridos, se queremos despertar para Jesus, nós precisamos abandonar, nós precisamos deixar de lado qualquer tipo de manifestação do pecado. Nós precisamos parar com aquele tipo de reserva mental que, às vezes, o Espírito Santo incomoda a gente. Eu costumo dizer que o crente, no momento que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele entrou em obras. Ele entrou em obras. Deus está agindo na vida dele, como se fosse o barro na mão do oleiro, né? Quebrando, transformando, nos moldando de novo à imagem de Cristo. E às vezes o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, ou por meio de uma conversa, de alguma coisa, o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Olha, isso aí está errado. Isso aí não agrada a Deus. É interessante aqui que o versículo 10 mostra que há um tipo de conduta que é agradável a Deus. Esse tipo de conduta no pecado, portanto, não é agradável a Deus, né? Aí o Espírito Santo toca lá no coração, olha, isso aí que você anda fazendo, anda pensando, anda falando, isso não agrada a Deus, você precisa deixar isso. Aí nós, às vezes, ao invés de prontamente reconhecermos, nos humilharmos diante de Deus, pedimos que Deus nos ajude, nos molde nisso aí também, né? Mude, quebre, transforme nesse ponto aí que Ele nos falou. Aí, às vezes, a gente fica procurando desculpa, tentando racionalizar, né? De tal maneira que a gente pense assim, não, está tudo bem, não preciso mudar nisso aí não, posso continuar fazendo. O que acontece? O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Quando nós fazemos isso, nós vamos como que impedindo a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, de tal maneira que ele vai deixando de atuar. Não porque ele não queira, mas porque nós não
Não deixamos, não permitimos. Cada vez que Ele nos dá aquele toque, cada vez que Ele nos dá... Antigamente tinha essa expressão, não sei se ainda falam isso. Cada vez que Ele nos dá uma dica, né, nós não ligamos, nós rejeitamos, nós vamos impedindo a sua atuação. Não é? Nós precisamos estar prontos a que Deus realmente, maleáveis, sensíveis ao toque de Deus, do seu Santo Espírito, de tal maneira que cada vez que Ele nos aponte algo, nós estejamos realmente prontos a deixar qualquer uma dessas coisas, né? E não só, meus queridos, no sentido de deixarmos essas coisas, mas no sentido também de não sermos cúmplices. Porque quando nós nos calamos diante daqueles que praticam, nós estamos sendo coniventes. Quando nós nos calamos diante daqueles que praticam essas coisas que Deus condena, que Deus não aprova, nós estamos sendo coniventes. Olha aqui o que diz o versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Essas obras pecaminosas, elas não dão os frutos que Deus quer. E o versículo prossegue e diz o seguinte: mas antes o quê? Não comunicar aqui é no sentido de não participar, de não ser participante. Ao invés disso, condenar. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que condenar o pecado. Nós temos uma missão profética. Os profetas no Antigo Testamento, o que eles faziam? Eles condenavam o pecado do povo de Israel. Eles diziam para o povo de Israel: olha, Deus não está aprovando. Deus condena isso que vocês estão fazendo. Arrependam-se. Arrependam-se. Deus quer perdoar. Deus quer restaurar, mas vocês precisam se arrepender. Nós temos essa missão hoje também, nós como crentes em Cristo, nós temos essa responsabilidade também de condenar, de apontar as obras do pecado. Não é botar o dedo no nariz da pessoa e dizer assim: você é um miserável pecador. Não, não é isso. Não é condenar a pessoa. Julgar pessoas compete a quem? A Deus. Mas condenar as obras do pecado que não agradam a Deus. Isso é responsabilidade nossa. Quando nós estamos nos calando, nós estamos sendo coniventes, estamos sendo cúmplices. Como é que o pecador vai se arrepender do seu pecado se ele não tiver consciência do seu erro? Como é que ele vai ter consciência do seu erro se alguém não mostrar a palavra de Deus para ele e mostrar que é pecado? Jesus tinha um discurso muito claro quanto ao pecado. Jesus apontava realmente o pecado e de maneira muito clara. E Jesus é a suprema manifestação do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Calar-se diante do pecado é deixar de manifestar o amor de Deus, é deixar aquela pessoa pensar que está tudo bem e ir para o inferno. Agora, quando você diz: olha, Deus não se agrada, isso é pecado, é necessário que o pecador se arrependa, é necessário que o pecador aceite o perdão que Deus oferece por meio de Jesus Cristo, creia nele de todo o seu coração. Isso é amor.
Isso é amor. E a palavra de Deus deixa muito claro que não só nós devemos deixar de lado essas coisas, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, não participem, mas antes condenai-as. Tem crente que às vezes é convidado a fazer coisa errada. Aí diz, não quero fazer não. E em vez de dizer o motivo, só diz isso aí. Não quero fazer. Deve dizer, olha, eu não quero fazer isso porque isso está errado. Eu não quero fazer isso porque isso não agrada a Deus. Eu não quero fazer isso porque eu sou seguidor de Cristo, sou discípulo de Cristo. E eu tenho consciência que eu preciso fazer a opção de não fazer isso aí que não agrada a Deus, que está errado. Não só não fazer, não participar, como também condenar, como dizer, isto está errado, isto não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Despertar para Jesus, portanto, meus irmãos, implica em abandonar a conduta pecaminosa e em condenar o pecado. Meus queridos, quantas vezes nós alimentamos algum pecadinho de estimação, né? E eu já ouvi a expressão pecado secreto, que o crente às vezes guarda 7 chaves, ninguém sabe, ninguém conhece. Aí tem lá, alguém falou que é o pecado secreto, já ouvi isso em algum lugar. Mas na realidade não é pecado secreto não, porque de Deus não escondemos. De Deus não escondemos. Deus sabe, Deus está vendo. Nós precisamos abandonar. Meus irmãos, quantas vezes nós não condenamos o pecado? Nós queremos ser politicamente corretos, né? Agora não se fala mais em certo ou errado, agora se fala em quê? Politicamente correto. Essa ideia de essa expressão politicamente correto dá a impressão que pode mudar a qualquer instante, conforme mudar também a política. Mas, meus irmãos, o que Deus estabelece, os princípios que Deus estabelece, são imutáveis. Os princípios que Ele estabeleceu de justiça, de santidade, são imutáveis esses princípios de Deus. E nós não vamos nos amoldar conforme a situação e ficar calados. Não, estou fazendo o que é agradável a Deus, eu abandonei o pecado, tudo bem, aí eu fico caladinho. O cara quer fazer, que faça. Eu fico caladinho. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos medo que apareça diante de nós aí, quando nós condenarmos o pecado, nós temos medo que apareça um Jean Willis pela nossa frente. Alguém assim, que saiba distorcer bem as coisas, que saiba jogar bem com as palavras, para nos deixar mal diante dos outros. Ficamos com medo disso. Ficamos com medo do politicamente correto. Meus irmãos, mais temor ainda do que qualquer pessoa, nós devemos ter temor a Deus, que nós vamos prestar conta de tudo a Ele. O nosso temor, acima de tudo, deve ser a Deus. E por isso nós devemos estar prontos a condenar as obras das trevas, a condenar tudo que está errado. Quando nós vemos o nosso próximo sendo explorado por outra pessoa ávida de dinheiro, é interessante que aqui diz que a avareza também é obra das trevas,
Deus também não se agrada da avareza, né? Nós precisamos falar, isso está errado, você não deve fazer isso. Quando nós vemos alguém que está levando uma vida devassa, aqui fala que também que a devassidão não agrada a Deus, nós devemos condenar a obra das trevas. Isso aí está errado. Mesmo correndo o risco, às vezes, até de enfrentarmos problemas legais, nós devemos fazer isso. Os nossos irmãos do passado, eles não tinham medo de serem presos, não tinham medo de serem torturados, não tinham medo de serem até mortos por sua fé em Cristo. Então nós temos que assumir o que somos, nós temos que despertar, levantarmos-nos do meio dos mortos e condenarmos as obras das trevas. Mas para despertar para Jesus, isso implica também em praticar a justiça de Deus. Deixar a conduta pecaminosa é só uma parte, disso aí, desse processo. A outra parte, e tão importante quanto, é praticar a justiça de Deus. Não adianta deixar só o pecado. Além de deixar o pecado, além de condenar o pecado, nós precisamos também praticar a justiça de Deus. É interessante que o versículo 14 continua dizendo o seguinte no fim: e Cristo te iluminará. Algumas versões trazem Cristo te esclarecerá. É a mesma coisa. Esclarecerá significa literalmente colocar luz, clarear, fazer clarear. Cristo te iluminará. Quando nós abandonamos o pecado, Cristo nos ilumina. Ou seja, Cristo nos faz praticar a justiça de Deus. Então, quando nós despertamos para Jesus, para esse novo viver de luz radiante, nós precisamos praticar a justiça de Deus. Vejam aí os versículos 9 e 10, também falam quais são essas coisas que nós devemos praticar agora. Olha aí, apóstolo Paulo relembra o fruto do Espírito. Ele fala aí, porquanto o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça, verdade, aprovando o que é agradável a Deus. Aqui algo que foi traduzido como aprovando tem o sentido de experimentando, experimentando o que é agradável a Deus. Então, meus queridos, nós deixamos de lado o pecado, nós agora vamos viver esse viver da justiça, da bondade, da verdade de Deus. Isso é agradável a Deus. E quando nós vivemos assim, nós estamos experimentando, nós estamos vivenciando aquilo que Deus realmente se agrada. Não é só deixar de praticar o que Deus não se agrada. Nós precisamos também viver, nós precisamos praticar aquilo que Deus se agrada. Um viver manifestando bondade, justiça, verdade. Isso é resultado do Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas. E mais, a sabedoria no viver também, um viver em sabedoria é agradável a Deus. Nós estudamos o livro de Provérbios, acho que há 6 meses atrás, o outro trimestre antes do livro de Daniel, se eu não me engano, Estudamos o livro de Provérbios, que é o manual da sabedoria de Deus para os seus servos. O viver em sabedoria é agradável a Deus. Versículo 15 fala sobre isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, insensatos, O pecado deixa o homem tolo, insensato. O indivíduo pode ter um monte de diploma pendurado na parede, pode ter mestrados, doutorados, às dúzias. Mas se ele rejeita a Deus, se ele prefere
O pecado, ele é um insensato, ele é um tolo. Mas aquele que tem a Cristo, aquele que abandonou a conduta pecaminosa, aquele que agora pratica a justiça de Deus, um viver agradável a Deus, ele vai viver em sabedoria, a sabedoria que é agradável a Deus. Por isso que o versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Essa nova vida, andando na justiça de Deus, praticando o que é agradável a Deus, é necessário essa sabedoria na hora de se conduzir, essa sabedoria que vem de Deus, não é produto humano, mas vem de Deus. Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 5 diz assim, se algum de vós, versículos 5 e 6, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pede com fé, pede sem duvidar, que Deus dá essa sabedoria, para nós vivermos de maneira agradável a Ele, para nós vivermos em justiça, em bondade, em verdade, né? E olha, quem tem essa sabedoria, voltando aqui para Efésios, capítulo 5, quem tem essa sabedoria, quem vive praticando a justiça de Deus, vai usar bem o seu tempo para essas coisas que são agradáveis a Deus. Tanto que o versículo 16 diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são... Vivemos dias maus. O que quer dizer isso? Há oposição de toda parte para a gente viver de maneira agradável a Deus. Há oposição, sim. Lá, a primeira epístola de João, capítulo 5, diz: o mundo jaz no maligno. Há como que uma conspiração. As nossas estruturas sociais, a nossa cultura, está tudo impregnado pelo pecado. Satanás se aproveita disso para fazer oposição, para dificultar, para tentar impedir que realmente nós vivamos com Deus e para Deus. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, os dias são maus, além de vivermos com sabedoria, nós precisamos fazer o quê? Remir o tempo. A ideia aqui, tem até uma versão que usa essas palavras, é de resgatar o tempo. É algo que está aprisionado e a gente pega de volta. Resgatar o tempo. Olha, meus queridos, se nós nos deixarmos levar pelo curso dessa vida, nós não teremos tempo para as coisas de Deus. Nós precisamos resgatar o tempo. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus, para que possamos realmente praticar essa justiça que Jesus quer, que Ele espera de nós, para que nós possamos de fato servi-lo, para que nós possamos ter de fato uma vida
de verdadeira piedade cristã, uma vida realmente mostrando esse amor de Cristo, esse caráter de Cristo em nós, há necessidade da gente remir o tempo, né, de nós realmente priorizarmos o que é de Deus e usarmos bem toda a oportunidade. Tem uma versão, uma tradução que também diz isso: usar bem cada oportunidade. Mais do que usar bem cada oportunidade, nós devemos criar essas oportunidades para testemunharmos de Cristo, para servirmos a Deus, para praticarmos as boas obras que Jesus espera de nós. É assim que nós devemos andar, é assim que nós devemos praticar a justiça que Jesus espera de nós. É assim que nós devemos nos conduzir, iluminados, esclarecidos por Cristo, não é? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, abandonemos a conduta pecaminosa completamente, condenemos o pecado, e Cristo te esclarecerá. Deixemos que Ele realmente conduza nossas vidas, produzamos realmente esses atos da justiça de Deus em nossas vidas, meus irmãos. É necessário definição. O crente não pode ficar indefinido dormindo entre os mortos. Necessário definição, né? Você se percebeu durante essa reflexão, você está dormindo entre os mortos em algum aspecto da sua vida? Toma a decisão que você precisa tomar. Examina a sua vida. Coloque-se realmente ao lado de Cristo. Se você ainda não tem um novo viver na sua vida, se você deseja esse novo viver com Cristo, a certeza do perdão dos seus pecados e da vida eterna com Ele, aceite Jesus Cristo como Salvador. Deixe de lado as obras das trevas e viva na luz de Cristo. Amém. Nós vamos cantar o cântico